Boa tarde, pessoal. Nós estamos iniciando a nossa live nesse momento. Tenho aqui a participação do nosso secretário de Saúde, Fernando Ritter, nosso procurador do município, Volney, e nós iniciamos aqui hoje essa live com um propósito de conscientização, principalmente da população. Eu queria fazer aqui um retrospecto do que aconteceu nos últimos 60 dias em Canoas. A gente, desde que iniciou esse anúncio da pandemia no mundo inteiro, Canoas vem se preparando para todos esses momentos, né, Fernando? E imediatamente nós começamos a pensar aqui o que nós faríamos para que não houvesse em Canoas uma desregulação ou uma incidência muito grave aqui de casos de coronavírus, né? Enquanto ainda muitas partes do Brasil aqui não pensavam ainda em tomar algumas atitudes, nós aqui já iniciamos com algumas atitudes bastante efetivas. A primeira delas foi o fechamento total do comércio, acompanhando as determinações do governo do estado. Nós sempre aqui obedecemos rigorosamente o que o governo do estado determina e fizemos o fechamento. Ficamos com o comércio praticamente 45 dias fechado. Isso nos ajudou muito porque provavelmente a situação de hoje de Canoas seria outra, totalmente diferente, se nós não tivéssemos tomado aquelas atitudes. Hoje, felizmente, né, por um lado e infelizmente por outro, nós temos 7 casos aí seis, né? Seis casos de óbitos. Obviamente, se nós não tivéssemos tomado essas atitudes, teríamos muito mais. E nós temos monitorado semanalmente, na realidade diariamente, mas semanalmente nós fazemos aqui 2 reuniões por semana do Comitê de Coronavírus e vamos avaliando, cada dia nós vamos avaliando as atitudes a tomar. Abrimos o comércio no dia 2 de maio, quando o governo do estado nos possibilitou isso, e era uma necessidade naquele momento, e realmente, porque o pessoal 45 dias com o comércio fechado começa a ter outros reflexos que também começam a ter um impacto bastante importante na vida de todos nós. É claro que sempre a prioridade é a vida, e nessa abertura a gente avaliou todo o cenário. Quando o comércio foi reaberto, nós já tínhamos tomado todos os procedimentos de construção dos 4 hospitais de campanha, a criação de 932 leitos, a construção de 10 leitos de UTI, né, que nós construímos. E Canoas, enfim, se preparou para a pior hipótese possível, para o pior cenário possível, né? Talvez até, e queira Deus, que a gente não use toda essa estrutura que nós montamos de 932 leitos. Mas nesse meio tempo nós já abrimos dos 4 hospitais, 2 deles já estão funcionando a pleno. O hospital montado junto à UPA Rio Branco e o hospital montado junto à UPA Boqueirão. Nesses 2 hospitais de campanha, eu acho que o Fernando vai dar os números para nós aqui, fizemos já um atendimento bastante significativo, né, Fernando? O que nós tivemos ali? Exatamente, prefeito. A gente teve mais de 1.200 atendimentos, tá, dentro dos nossos hospitais de campanha. Nós abrimos há pouco mais de 10 dias o hospital de campanha junto à UPA Boqueirão, tá? E teve um crescimento bastante grande. Os nossos leitos de UTI que lá estavam foram usados praticamente todos os dias, né? Tendo aí a possibilidade de a gente transferir imediatamente para o hospital universitário, que é o hospital de referência para cuidar de pacientes mais graves no município de Canoas. Isso. Bom, além de toda essa estrutura de hospitais de campanha, que são os 4 hospitais, os 2 que já estão funcionando, nós temos os outros 2 que estão ainda aguardando o momento propício para que se faça isso. Isso vai acontecer em breve já, a abertura de mais um deles, que é o que está localizado junto ao Hospital Nossa Senhora das Graças, mas com algumas modificações já daquela intenção inicial, né?
O Fernando depois talvez dê uma explicação como é que nós vamos fazer no Nossa Senhora das Graças. Nós não vamos abrir simplesmente da maneira que nós pretendíamos. E vamos abrir de uma outra maneira, mas também usando aquela estrutura. E também estamos tentando já, talvez nesse meio tempo, criar uma estrutura específica para uma faixa de pacientes idosos, né? E que talvez tenha que ter um atendimento diferenciado dos demais em virtude da vulnerabilidade que eles possuem. Bom, tudo isso a gente sempre respeitando e sempre submisso às bandeiras que o Estado determina. Nós hoje estamos sob a bandeira laranja e a nossa intenção é que fique laranja e que, se possível, passar para amarela, né? Mas durante esse período todo a gente tomou todas essas precauções, abriu o comércio, possibilitou que as pessoas que tinham os seus empregos se mantivessem preservados, e nós não fizemos o fechamento dos 2 parques, não fizemos o fechamento das praças. Mas o que tem acontecido nesse período? Um crescimento de uma maneira gradual, e isso era esperado, né, Fernando? Já estava dentro das nossas previsões, um crescimento de casos no município. Canoas, hoje pela manhã, atingiu a marca de 100 casos positivados de coronavírus. E essa marca, para nós, representa um gatilho, né? Já dentro das nossas previsões, quando chegasse aos 100 casos, a gente faria uma reavaliação de toda a situação que nós temos no município. Nós temos hoje uma quantidade de até 50 leitos específicos para coronavírus. Leitos de UTI, né, prefeito? Leitos de UTI, exatamente, porque são 932 leitos clínicos, mais 50 de UTI. E nós colocamos em operação, até esse momento, 30 leitos, né? E a gente tem sempre observado nessa caminhada, o Fernando vai mostrar isso, a curva de utilização dos leitos. Quando os leitos chegam a 25, acende a luz amarela aqui, né? Nos chamando a atenção de que, se aquilo permanecer naquele estágio, a gente tem que tomar alguma atividade. Mas o que eu queria, dentro da minha fala, porque o Fernando vai falar esses números todos, eu queria chamar a atenção da população sobre a questão do nosso cotidiano, da nossa vida no dia a dia. A população, em virtude de todas essas ações, em virtude de toda a preparação que Canoas teve, na preparação de leitos, de construção, etc. e tal, nós estamos também, além dos leitos de campanha, nós estamos construindo leitos definitivos dentro do HU. A previsão é nós abrirmos brevemente 108 leitos novos no hospital universitário, e isso talvez nos possibilite a desmobilização de uma parte dos leitos de campanha, transferindo então para dentro do hospital de maneira definitiva, para que a gente então deixe de gastar com a estrutura provisória, para poder então daí sim gastar dentro de uma estrutura definitiva, né? A semelhança do que fizeram em Porto Alegre, construir um hospital, nós aqui também estamos construindo leitos definitivos que ficarão de legado para a cidade. E a população, diante dessas atitudes que nós tomamos aqui de construção de leitos, construção do hospital, a população um pouco que relaxou, né? Meio que se tranquilizou de uma maneira tal que nos preocupa o que tem acontecido, principalmente nos finais de semana. Eu vou mostrar para vocês aqui a imagem de uma praça, para vocês verem aqui o pessoal usando a praça tranquilamente, né? Parece assim que nós estamos num domingo normal, pessoal jogando futebol, outros andando de balanço, não observando distanciamento, um grupo lá adiante tomando chimarrão, aqui numa outra praça, aqui no bairro Harmonia, o pessoal jogando futebol numa cancha, né, como também tranquilamente, ninguém de máscara ali pelo que eu estou observando, né? E é exatamente esse tipo de atitude que está nos preocupando, pessoal. Nós somos uma cidade que foi a primeira cidade, talvez, a exigir o uso de máscara no transporte coletivo.
Fomos a primeira cidade, numa reunião com os empresários, entidades de classe, abrimos a possibilidade do comércio funcionar, evidentemente, dentro daquelas regras de distanciamento, de uso de álcool gel, de capacidade de pessoas dentro do estabelecimento, com 50% da capacidade do estabelecimento estabelecida no PPCI. Enfim, todas aquelas precauções necessárias que são recomendáveis, nós tomamos. E o pessoal, com isso, começou a se acostumar, começou a parecer que a vida está numa normalidade. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem aqui do nosso calçadão, onde as pessoas, todas quase praticamente usando máscara, respeitando isso, mas uma quantidade bastante grande de gente caminhando na rua. Olha só o calçadão aí, as pessoas caminhando, se tocando, se peixando, né? Então, algumas com máscara, outras com a máscara no queixo. Aqui o pessoal entrando no ônibus, que é obrigatório o uso da máscara. Mas essa é a quantidade de pessoas na rua. Então isso começa a nos preocupar, porque nós atingimos agora a marca dos 100 casos positivos. E a tendência, a curva de casos no município, ela é parecida com a curva do estado, mas nos preocupa porque nós atingimos alguns números que o Fernando agora vai relatar para vocês, e é essa preocupação que nós queremos passar para vocês, para a população, e nós vamos tomar algumas atitudes no decreto que o Volney depois vai relatar para vocês, um decreto estabelecendo algumas restrições que nós vamos para corrigir esse rumo daqui para frente. Fernando. Bom, pessoal, em função desses acompanhamentos que a gente faz, né, a gente, dentro do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, a gente está sugerindo aí um aumento das restrições, tá? A gente falou desde o início, a gente falou para todos que nós estávamos abrindo com um pouco de responsabilidade, mas que qualquer mudança no acompanhamento dos casos, na nossa curva de evolução de infecção, ou ainda das internações e ocupação dos leitos de UTI e os leitos clínicos, fariam com que a gente tomasse medidas um pouco mais restritivas, né? Então vou mostrar para vocês agora, né, o número de casos que nós temos em Canoas, tá? Esses são os dados de ontem, né? Os dados de hoje eles finalizam por volta das 20 horas, tá? Ali a gente pode ver o número de casos detectáveis, nós estávamos com 93, hoje pela manhã já se confirmou mais de 100 casos, tá? Então hoje nós vamos fechar o número acima de 100. Se vocês olharem ali no dia 6 de maio, tá? Que foi logo no início das atividades onde as pessoas começaram a circular mais na cidade, nós tivemos um aumento de 174% nesses 21 dias, tá? Também a gente pode ver assim que a curva de curados não acompanhou essa mesma proporção, ou seja, tem bastante gente contaminada no município de Canoas, aumentando aí a chance de transmissão. Nós temos acompanhado junto à nossa vigilância, tá? Também o número de óbitos ele cresceu 200% nesses dias aí, e nós estamos aumentando o número de testes, né? Então hoje nós estamos testando todas as pessoas acima de 50 anos de idade, gestantes, profissionais da área da saúde, profissionais da área da segurança, tá? E pessoas internadas, seguindo o protocolo e a determinação do governo do estado, tá? O município de Canoas já está fazendo agora um pregão eletrônico para a gente contratar testes, para a gente aumentar o número de testagem, tá? Que agora está começando a chegar esses testes no Brasil. O próximo o dado que eu quero mostrar para vocês é um gráfico, tá? O gráfico aqui mostra exatamente a curva, a parte mais superior. A linha de cima é a linha do estado do Rio Grande do Sul, né? Então vocês podem ver que tem uma curva aumentada aí, assim como em Canoas também tem aumentado a curva nos últimos dias, especialmente a partir do dia 11 desse mês, tá? Ainda, se a gente comparar com outros estados da nação, ainda é mais lento, tá? Mas acendeu um alerta, ainda mais com o dado que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Que é o número de pacientes em leitos de UTI no hospital universitário. Ocupação dos leitos, né? A ocupação dos leitos, tá? Aqui no gráfico de baixo, eu tenho a série histórica desde o dia 7 de abril, tá?
Então vocês podem ver que nessa linha verde tem a linha de tendência, o número de crescimento, ou seja, nós estávamos com 7, 14, 16, 12, 11, 10. Agora a gente, nos últimos 7 dias, a gente não consegue baixar de 25 casos, tá? Então nós já disparamos a abertura de mais 10 leitos de UTI, chegando a 40 leitos de UTI, tá? Quando a gente chegarmos em 35 leitos, nós disparamos mais 10 leitos de UTI e aí a gente chega na nossa capacidade máxima de leitos reservados para pacientes com coronavírus. Então, queria mostrar para vocês aí, no gráfico de cima, entre as duas linhas vermelhas, tá? Nós temos ali o acompanhamento. Esse é o nosso ponto gatilho. Ponto gatilho que fez com que a gente aumentasse agora a oferta de leitos de UTI, mas como a gente conversou no comitê, esse crescimento ele está maior nos últimos dias. Por isso que nós temos que tomar algumas atitudes um pouco mais duras. Restritivas. Mais restritivas. Exato. Então, mantendo esse gráfico aí na tela, observem o gráfico de cima. Nós tivemos ali no dia, eu não consigo enxergar aqui, no dia, eu acho que 21... No dia 17 e 18. A primeira vez que passou de 25 ali. É dia 11, por aí. Dia 11, 12 ali, nós tivemos ali 3 dias onde a ocupação dos leitos passou de 25. Se manteve durante 3 dias, depois caiu. Caiu, depois continuou caindo, e aí voltou a atingir os 24, 25 leitos no dia 17 e 18. 17 e 18. Aí baixou novamente um pouquinho. E aí no dia... Qual é o dia que chegou ali e passou dos 25 novamente? Que tá ruim dia 21 de maio, né? Isso. Aí ficou 5 dias consecutivos ali, né? Isso. E permanece. E permanece. Então esse é o gatilho que a gente chama de tomar alguma atitude. Nós mantivemos ali durante 5 dias seguidos a ocupação acima de 25 leitos, e aí o Fernando relata isso. A partir desse momento, isso significa que nós vamos manter o número de pessoas infectadas usando as UTIs nessa faixa de 25, 26, 27. Nesse momento, acende o gatilho e nós disparamos aqui o uso de mais 10 leitos de UTI. Por que a gente não coloca esses 10 leitos de UTI, não botou antes? Porque tem gasto com médicos, uma equipe toda. 10 leitos de UTI é um aumento significativo nos gastos. Então a gente mantém, não havia necessidade de colocar esses 10 leitos, então agora nós estamos colocando esses 10 leitos. Então agora a gente tem... O nosso gatilho agora vai para os 35, né? Os 40, prefeito. 40. Quando nós chegar agora, vamos acompanhar essa curva. Agora ele vai indo, quando chegar nos 40, acende novamente a luz e dispara outro gatilho para mais 10 leitos. E aí chega na nossa capacidade máxima. Então, antes, pessoal, de nós chegarmos na capacidade máxima, nós vamos tomar alguma atitude para evitar que essa curva continue subindo. Esse é o propósito do acompanhamento, das tabelas, das reuniões que nós fazemos aqui. É sempre manter. Nós não vamos conseguir aqui eliminar o vírus, isso é uma coisa que tem que ser dita. O vírus vai atingindo as pessoas, a não ser que se descubra uma vacina nesse meio tempo, né? Mas, se não, a tendência é essa. E piora com o inverno, né? Porque daí também as pessoas ficam em ambientes mais fechados. E eu volto a repetir, a conscientização das pessoas. É isso que nós queremos chamar a atenção da população. E em virtude disso, qual é a atitude que nós vamos tomar nesse momento? Primeira delas, abrir os 10 leitos de UTI para a gente poder atender a todos e não ter o perigo da gente ficar com algum paciente sem atendimento e morrer. Então a gente vai acompanhando essa curva. E nesse momento, então, nós vamos tomar algumas atitudes a fim de conscientizar. Eu mostrei para vocês aqui as imagens das praças, né? Cheias de pessoas, com aglomeração. Então nós, a partir deste domingo, nós estamos emitindo um decreto hoje
vamos fazer determinar o fechamento de todas as praças dos municípios. Os nossos parques já estão fechados. A partir desse domingo, nós vamos fazer o fechamento de todas as praças do município. Nós fizemos uma reunião hoje à tarde com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal. Nós vamos ter uma ação bastante efetiva durante esse domingo já, na proibição do uso das praças. Nós queremos que a população entenda que esse momento é o momento, a partir de agora, pessoal, que nós atingimos 100 casos aqui, agora começa a necessidade de ter uma atenção maior ainda da população. Nós vamos voltar agora a chamar a atenção da população para a necessidade de usar máscara, de ficar em casa, né? Domingo, pelos próximos 30, 40 dias, nós vamos ter que fazer essa restrição para que as coisas voltem, a curva volte a declinar um pouco. Então, o nosso decreto estabelece o fechamento de todas as praças do município a partir deste domingo. O comércio também, a partir desse domingo, e somente no domingo, nós vamos estabelecer o fechamento do comércio no domingo. Fica aberto apenas os serviços essenciais, inclusive supermercado, o fechamento dos supermercados a partir das 13 horas, ou seja, da 1h da tarde. Durante a manhã o supermercado funciona, para as pessoas poderem se abastecer para o final de semana, mas a partir da 1h da tarde fecha. Fecha todo o comércio varejista. Domingo de tarde fecha comércio varejista, fecha praças, parques, restaurantes, lancherias, tudo fechado. O shopping vai ficar fechado, os 2 shoppings serão fechados no domingo, não haverá o funcionamento. Então são medidas, infelizmente, um pouco talvez restritivas, né? As pessoas querem no domingo dar uma relaxada, dar uma passeada, mas infelizmente esse não é o momento para isso. Esse é o momento de nós pensarmos em salvar vidas, preservar as vidas, e principalmente para não acontecer como essa imagem que eu vou botar de novo para vocês aí, das pessoas ficarem nas praças como se nada tivesse acontecendo, e daqui a pouquinho o vírus está circulando aí, está passando para aquelas crianças que estão no balanço, está passando para aquelas crianças que estão ali caminhando pelas praças, ou naquelas crianças que estão jogando futebol naquela cancha ali. Então, é isso, infelizmente. Eu sei que essa é uma atividade necessária, que a gente tem que fazer um relaxamento, mas esse é o momento de atenção de todos nós. Eu queria pedir a compreensão de vocês. Então, Vonley, a respeito do decreto, então. Prefeito, eu acho que é relevante destacar também que essas medidas restritivas que estão sendo tomadas a partir de hoje, elas são medidas relativamente brandas, considerando que Canoas, desde que foi implementado o sistema de bandeiras, se mantém na bandeira laranja. Isso. Essa análise é feita pelo governo estadual semanalmente e torçamos para que se mantenha na laranja ou, quem sabe, a gente possa descer, vamos chamar assim, ao nível amarelo. Então, fundamentalmente, assim, aos domingos e feriados, prefeito, aos domingos e feriados, somente poderão funcionar aquelas atividades consideradas essenciais. E essas atividades essenciais, elas estão elencadas no decreto estadual, que é o decreto 55.240. Mesmo, porém, essas atividades essenciais não poderão, das atividades essenciais, não poderão funcionar comércio varejista, os restaurantes, lancherias e similares, e os supermercados e congêneres, como o senhor bem destacou, poderão funcionar somente até às 13 horas. Essas são as medidas relativas... Ou seja, durante o dia vai poder funcionar farmácia, padaria, postos de gasolina. Gasolina, de um modo geral. Em síntese, é mais ou menos essas 3 atividades aí que são as mais importantes. São essas 3 atividades que ficam abertas durante o dia todo de domingo. Isso, mas o restante fecha, com exceção do supermercado, que pode funcionar no turno da manhã. Esse é o decreto que começa a funcionar já a partir deste final de semana. E de relevante também, como o senhor já destacou, que domingos e feriados, as praças e parques públicos estão fechados. É vedado a utilização. Exatamente, vedado a circulação das pessoas. Então nós vamos ter polícia, brigada, guarda municipal,
Evidentemente que a gente não gostaria de ter que tomar nenhuma atitude mais enérgica, né, de ter que fazer alguma autuação, algum encaminhamento. Então a gente pede a compreensão de todos. O que nós estamos fazendo, pessoal, é para o benefício de todos nós, é para que a gente não precise chegar ao ponto de não ter um leito de UTI para poder salvar uma pessoa. Nós ainda estamos numa situação confortável, eu diria assim, né, Fernando? Mas ainda preocupante, ou seja, a curva está crescendo. Eu gostaria que colocasse aqueles 2 gráficos novamente para mostrar para vocês, que o gráfico de baixo nós não comentamos, né? Esse aí, pode colocar, por favor. Então, o gráfico de cima mostra, entre as 2 linhas vermelhas, o uso dos leitos de UTI, e o gráfico de baixo, aquela linha verde, né? Eu sou meio daltônico, mas a linha verde, vocês percebam que tem um crescimento gradual dia a dia. Essa curva vai continuar, né? Mas nós podemos, de repente, abrandar o número de pessoas que usem os leitos de UTI. Era isso, eu queria comentar. Além disso, eu queria... Tem algumas observações? Não, a vacina. A vacina, né? Então... Uma complementação, prefeito. Pois não? Só para que não pare dúvidas, né? Foi colocado que os shoppings, eles não funcionarão. Domingo e o feriado. decreto, ele não está falando expressamente do shopping, mas veja bem, o comércio varejista, eletrodoméstico, roupas, inventário, tudo de beleza, salões, praças de alimentação, eles estão proibidos de funcionar. Então, embora não esteja expresso o shopping, mas ele naturalmente fecha porque as atividades... Fecha porque o shopping, infelizmente, né, nesse momento as pessoas ainda acham que o shopping é um lugar onde pode passear, pode ir lá passar a tarde, né? Então... Não, e lembrando, né, prefeito, essas medidas que a gente está falando é porque a gente observou um crescimento maior nos últimos dias, nas últimas semanas, e a gente não quer ir para a bandeira vermelha e ter que fechar drasticamente a nossa economia. Todas essas atitudes, pessoal, o que o Fernando está dizendo aqui é verdadeiro. Nós estamos tomando essa atitude de fechamento de praças, parques, shopping, comércio durante a tarde e outras atividades, deixando só as necessidades, porque a gente não quer que chegue ao ponto de daqui a pouquinho nós passarmos uma bandeira vermelha. O Estado é que determina isso, quero sempre deixar claro aqui que não é nós, e daqui a pouquinho com a bandeira vermelha nós vamos ser obrigados a fechar o comércio todo novamente durante os dias de semana. Não é isso que nós queremos. E novamente reforçar para a população, pessoal, se puder, fique em casa. Essa imagem, que puderem botar do calçadão aí, são imagens que nos preocupam. O pessoal passeando no centro, olha só quanta gente, ó. Pessoal, né, se não tiver nada para fazer no centro, fica em casa. Isso é aí que começa o vírus a circular e aí que começa a multiplicação. E com muito mais casos agora, passando de 100, o perigo de contaminação é muito maior. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu me preocupo bastante e eu confesso que às vezes eu fico preocupado de noite pensando. Imagine vocês entrar num... Não é só questão de ter um leito de UTI. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez vocês até nem gostem. Não é só questão de ter um leito de UTI. Vocês imaginem deitar numa cama de uma UTI e ser entubado, né? A equipe médica coloca um tubo na boca de vocês, tem que sedar, porque aquilo é extremamente inconveniente, um tubo na boca, ficar 20 e tantos dias com aquele tubo na boca. Tem pessoas que criam uma agitação tão grande que o psicológico às vezes até prejudica. Né, lembrando, né, prefeito, que a média de internação num leito de UTI tem sido em torno de 15 dias, tá? E é importante lembrar, né, que todas essas medidas, elas não fogem da questão que ontem foi falado pelo governador das escolas, né, prefeito? As escolas. A escola é um tema que ontem todo mundo aguardando, ansioso, se o governador ia liberar a escola. Eu não estava ansioso porque nós aqui em Canoas não vamos liberar as escolas antes de nós termos absoluta certeza de que não haverá perigo de infecção, de infectamento, né?
de propagação do vírus entre as nossas crianças, né? Nós queremos aqui primeiro preservar as vidas, pessoal. É para isso que nós estamos trabalhando, é para isso que a gente tem se dedicado todos esses dias na construção, na elaboração de atitudes na preservação da vida. Então é isso, pessoal. Convidar vocês para a vacinação, então, que o Fernando vai falar um pouquinho agora da vacinação, para nós encerrarmos a live, que já chegou nos 30 minutos. Nós estamos indo muito bem com a vacinação, lembrando que a gente está fazendo a vacinação em casa, justamente para a gente fazer com que as pessoas não fiquem circulando e se aglomerando nas unidades de saúde. Então, nesse final de semana, nós faremos mais uma ação para a gente poder atingir mais rapidamente as pessoas que precisam ser vacinadas, tá? Então, nós teremos o dia D de vacinação contra a gripe, tá? Isso. Então, tá aí a imagem do dia D, né? Nós teremos o nosso drive-thru ali no Parque Eduardo Gomes, que será para pessoas que estão hoje possibilitadas de vacinar, que são as gestantes, mães em pós-parto até 45 dias, tá? Professores, pessoas de 55 a 59 anos e pessoas com doenças crônicas que consigo comprovar que têm doenças crônicas, tá? O drive-thru é aquela modalidade onde o carro vem, a gente vacina dentro do carro, tá? As crianças não tem como a gente fazer no drive-thru, porque a gente tem que ter a segurança na hora de fazer a vacinação, que ela não vai movimentar o braço, não correr risco nenhum de fratura da agulha ou causar algum acidente. Então, nós estaremos com as nossas unidades de saúde também abertas, todas as nossas unidades vão estar abertas no sábado para vacinar. Pode vacinar gestantes, pode vacinar mães, professores, tudo mais, além do drive-thru, mas o objetivo principal nas unidades é vacinar as crianças de 6 meses a 6 anos incompleto. Também nós estaremos com um posto avançado ali no Guajuviras, na escola Erna Wirth, tá? E na Matias Velho, na professora Odete, nós estaremos com as duas escolas com postos avançados. Então, eu queria convidar todo esse público para a gente vacinar, fazer um grande dia de vacinação. A gente abriu o máximo de pontos possíveis, justamente para não ter aglomeração. Ter calma, tranquilidade, nós vamos estar funcionando das 8 da manhã até as 17 horas, tá? Podem ir lá procurar, nós estaremos circulando, também vamos estar de olho nas nossas praças, tá? Isso. Tá, perdão, corrigindo, tá? Das 10 horas da manhã às 17 horas, tá? Peço que as pessoas cheguem até as 16 horas para a gente poder fechar as 17 unidades. Então, repetindo, das 10 às 16. O pessoal está aqui me corrigindo. Das 10 às 16, tá? Justamente para a gente poder atender o máximo de pessoas até as 17 horas, tá? Dia D de vacinação, sábado aqui em Canoas, em vários pontos para não haver aglomerações. Então, repetindo, dia D da vacinação contra a gripe, sábado, além das UBS, são 24 UBS vão estar funcionando, abertas. As crianças e adultos também serão vacinados na Escola de Ensino Fundamental Odete Freitas, na rua Erechim, número 200, no bairro Matias Velho, e na MF Erna Wirth, na Avenida 17 de Abril, no Guajuviras. Também será montado um drive-thru exclusivo para a imunização de adultos, que acontecerá no Parque Eduardo Gomes. As crianças receberão a vacina somente fora dos drive-thru, para não ter perigo de acontecer algum acidente com as crianças, né? Nós procuramos nesse período vacinar de casa em casa todas as crianças grávidas, as mulheres que tiveram parto de até 45 dias, sempre no sentido de preservar, para que as mães não precisem sair de casa, recebam no conforto da casa as mães, as crianças. Esse sentido que foi que fizemos com os idosos também. Então é isso, pessoal, agradeço a vocês, peço a colaboração de vocês, que entendam, nesse domingo, sem praça, sem parque, sem shopping, em casa, né, tudo pela preservação da vida. Uma boa tarde, um bom final de semana, né, de uma sexta e final de semana para todos vocês. Obrigado.